irmãos, graça e a paz, amém? Vamos nos colocar de pé para dar início ao nosso culto. Hoje, o quarto domingo, é o culto de missões e eu queria, primeiro de tudo, trazer uma reflexão para nós. Eu queria que a gente refletisse se a gente realmente entende o que é o Evangelho, se a gente entende o que Jesus fez por nós, se nós vivemos esse Evangelho, se esse Evangelho tem gerado transformação nas nossas vidas. Porque quando a gente realmente entende o que é o Evangelho, tudo aquilo que Cristo fez, isso transforma o nosso interior, a gente não consegue ser o mesmo. E nós vamos ministrar uma música que nós nunca cantamos aqui, e tem um pedaço dessa música que diz: faz de mim um pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Para que a gente possa anunciar esse Evangelho, para que a gente possa fazer missão, a gente primeiro precisa entender o que foi feito por nós. A gente precisa viver e isso tem que gerar uma transformação verdadeira na nossa vida. E essa transformação nos faz mais parecido com Cristo. Amém?
Exalte o nome do Senhor nesse momento, glorifique o nome dEle, declare que Ele é grande, que Ele é poderoso, declare todas as maravilhas dEle, os atributos de Deus. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, Rei exaltado, santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai. Seja engrandecido em meio aos louvores do teu povo, Senhor. O Senhor é santo, o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Seja engrandecido, ó Pai. Santo, santo, santo é teu nome, Jesus. Seja adorado, seja exaltado, ó Pai. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós exaltamos e glorificamos o Teu santo nome.
Nós entendemos o teu sacrifício naquela cruz, um sacrifício que foi pago um alto preço, um preço de sangue pelas nossas vidas. Se hoje nós podemos nos reunir como corpo, como igreja, é pelo teu amor, Jesus, demonstrado a nós, é pela tua salvação. O véu se rasgou de alto a baixo, Pai, porque foi o Senhor que abriu o caminho para nós, ó Deus. Foi o Senhor que nos deu livre acesso a Ti, e nós te louvamos e te exaltamos, Senhor Deus, porque temos liberdade para te adorar, nós temos liberdade para estar diante da tua santa presença. Nós declaramos, Senhor Deus, que o Senhor é grande e maravilhoso, ó Pai. Habite em mim os louvores do teu povo, Senhor Deus. Senhor Pai, venha falar aos nossos corações através da tua palavra. Encontre em nós, ó Pai, um coração preparado como uma terra fértil para receber da semente da tua palavra. Que venha gerar frutos, frutificar em nossa vida, Deus. Gerar transformação em nosso ser, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, fala ao nosso coração. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Eu quero convidar para que abramos nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 5. É uma passagem bastante conhecida, né? E às vezes o texto conhecido, às vezes a gente fala, parece que não tem muito o que falar dele, né? Mas eu gostaria que você pudesse refletir nesse culto de missões, né, nessa palavra, e perguntar para você mesmo, né, o que é que impede de fazer a missão, o que nos falta para fazermos missão. Capítulo 5 do livro de 2 Reis, 2 Reis, capítulo 5. Eu quero ler alguns versículos a partir aí do primeiro, capítulo 5 de 2 Reis. Verso 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo a uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito indignado, e se foi dizendo, pensava que ele sairia ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria?
quanto mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Vamos orar. Deus, nós lemos a tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Aleluia. Ela penetra o mais profundo do nosso ser, divide a alma do espírito, juntas e medulas. E Pai, ela é apta para discernir o mais profundo pensamento, desígnio do coração. Por isso, Deus, ao partilharmos da tua palavra, eu quero pedir que o Senhor nos dê unção, tanto para falar como para ouvir. Senhor, que a tua palavra possa encontrar corações receptíveis, abertos, ó Deus, para que a tua palavra seja uma semente boa, poderosa, restauradora, curadora, Senhor, de forma que esse tempo que propusemos estar aqui, para o louvor da tua glória, que o Senhor possa ministrar no nosso coração. O Senhor conhece a vida de cada irmão, cada irmã, ó Deus, que adentrou este lugar. O Senhor sabe o que vai no coração e na mente de cada um. Senhor, que pela misericórdia do teu nome, se digna abençoar cada um, ministrando, Senhor, na necessidade de cada um, e trazendo, Deus, a esperança e a confiança que há no Senhor. Ó Deus, nós oramos com a certeza de que o Senhor está presente neste lugar. Por isso, no nome de Jesus é que oramos. Amém. Amados, hoje é o culto de missões. Eu sempre digo isso: no 4º domingo nós damos o foco nas missões, porque no Brasil todo, em todo lugar, a igreja metodista ela dá ênfase à missão. E talvez a gente fique perguntando: mas e os outros cultos? Todo culto é missionário, porque em todo culto nós temos a intenção de que vidas possam compreender a mensagem do Evangelho, e compreendendo a mensagem do Evangelho, possam também ser transformadas, curadas, resgatadas, possam ser despertadas para fazer a missão. Então, todo domingo, todo 4º domingo, nós damos ênfase na obra missionária, porque a gente precisa compreender que a obra missionária, ela não é para pessoas específicas, vocacionadas somente. A obra missionária é feita por aqueles que um dia tiveram um encontro com o Senhor. A estes, está a responsabilidade, ou tem sobre si a responsabilidade, o dever de testemunhar e cumprir o id do Senhor, de fazer discípulos de todas as nações. Se você teve um encontro com o Senhor, então não espere que você tenha um chamado específico para você falar do Evangelho, pregar o Evangelho, repartir do Evangelho. Se você teve um encontro com o Senhor, a tua tarefa é contar para as pessoas o que é que Jesus fez no teu coração. Este é o maior sermão que você pode pregar: permitir que as pessoas saibam que a tua vida foi transformada pelo poder do Evangelho. Eu quero pensar com vocês o seguinte: o que esse relato que lemos nos ensina sobre missões? Eu quero que você pense comigo. Eu quero tentar condensar, porque o texto é extenso e a gente teria que falar muito para
tentar esgotá-lo, mas não é essa a ideia. Eu quero apenas usá-lo como um pretexto, tirando dele um desafio para nós nesta noite. E primeiro eu quero pensar no contexto, né? A gente às vezes tem dificuldade de entender o texto que a gente lê. Então, o texto ele vai nos ajudar a compreender o nosso desafio missionário. Israel estava subjugado pelos sírios, e no confronto de guerra com Israel, Naamã, comandante do exército, levou uma menina para a casa dele, para ajudar a sua esposa, a sua mulher. E veja, essa menina israelita então passou a viver na casa de Naamã. Ele era um herói de guerra, mas a Bíblia diz que ele era um herói de guerra, porém ele era leproso. E eu queria que você pensasse nessa expressão, certamente dentro de casa, a realidade. Imagina isto: fora de casa ele tinha a sua farda, ele mantinha a sua aparência, mas eu queria que você imaginasse quando ele chegasse em casa, tirasse a sua farda, quando a sua lepra era exposta. E eu fico imaginando Naamã trocando a sua postura de herói por uma postura de medo, de insegurança. Naquela época não havia cura para a lepra. Imagina toda aquela arrogância dele. Agora tirava a lepra e eu fico imaginando ele olhando no espelho, a desesperança, o medo. Imagina essa realidade vivida dentro de casa. Mas aí eu quero ainda pensar assim, em contrapartida, ali também estava aquela menina israelita, que compartilhava da dor, da desesperança. E eu queria que você fosse mais construindo essa cena. Ela partilhava da tristeza daquela família. E o verso 3 então vai dizer para a gente o seguinte: a menina, se deparando ali com a dor daquela família, diz assim: quem dera, ou tomara, o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, ele curaria sua lepra. E o texto diz que Naamã levou a sério esta conversa da menina, e falou com o seu rei, dizendo: olha, assim e assim diz a menina israelita. E o rei prontamente arrumou lá presentes, valores, vestes, e uma carta dizendo: vai até o rei de Israel. E na carta estava escrito assim: tão logo esta carta chegar nas suas mãos, eu vou usar agora a minha expressão, trate de curar o meu servo, curá-lo da lepra. Eu fico imaginando então agora Naamã, com toda a sua expectativa, chegando até o rei de Israel, entregando tudo aquilo, a carta, e ele tem a seguinte resposta, O rei de Israel rasgou as suas vestes e disse: que acaso sou Deus, para curar a lepra de alguém? E diz: vede, ele está criando um caso, procurando um pretexto para romper nossas relações. Interessante, curioso aqui, é que o profeta Eliseu ficou sabendo que o rei tinha vivido este momento de dificuldade, e diz: olha, deixa eu vir a mim, e ele há de ver que em Israel há um profeta. E Naamã então foi até a casa de Eliseu com toda a sua comitiva, e chegando, parando em frente à casa dele, ele esperava que Naamã saísse lá, levantasse as mãos, tocasse a lepra, fizesse uma oração forte, sabe aquela oração? Porque tem muita gente que acha a oração forte é aquela que você grita, Por isso que às vezes você vê pessoas usando o microfone, orando, e tem que acontecer no grito. Ele achava que fosse assim, mas Eliseu simplesmente mandou o servo dele sair lá no portão. Isso agora é imaginação minha, Sair lá no portão e falar para ele: olha, vai, pula 7 vezes no Rio Jordão e você ficará limpo. E Naamã ficou indignado e falou: lá em Damasco tem rios bons,
eu não poderia pular nele, por que eu tenho que pular nesse rio Jordão? E aí diz o texto ainda que os seus oficiais disseram para ele: meu pai, se te pedisse alguma coisa mais difícil, você não faria? Então, o que é pular no rio? Pula. E diz o texto que ele, em obediência à palavra, pulou 7 vezes e a sua pele ficou como a de uma criança. Então Naamã voltou até Eliseu e todos aqueles presentes ofereceu para o profeta Eliseu. Ele diz: tão certo como o Senhor está presente aqui neste lugar, eu não receberei. Então Naamã disse para ele uma afirmação que eu acho muito bacana. Ele disse: olha, então já que você não quer receber esses presentes, permita-me que eu leve uma carga de 2 mulos de terra deste lugar, porque nunca mais oferecerei sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Eu queria que você atentasse para essa expressão. Quem tem um encontro verdadeiro com Deus precisa ter um nunca mais. Nós precisamos ter coragem de assumir a nossa condição de pecador e que nós somos resgatados, restaurados. A lepra não tinha cura. E veja, ele teve a graça de ser alcançado pela misericórdia de Deus e ser restaurado. Agora ele entende que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel que tem o poder de curar. E ele então agora chega e diz: eu quero levar a terra lá para Damasco, porque eu não quero mais prostrar-me diante do Senhor numa terra que não seja uma terra santa, vamos dizer assim, porque eu nunca mais oferecerei sacrifício ou holocausto a outros deuses a não ser ao Senhor. Amados, esta palavra nesse dia de missões parece que ela nos desafia. E eu quero pensar assim com vocês: o que este relato nos ensina sobre missões? Eu acho que tem tantas coisas aqui para falar, mas eu quero falar de 3 pontos. Eu quero destacar 3 direcionamentos para a gente fazer uma reflexão. A primeira que eu quero pensar com vocês é o seguinte: o mundo está cheio de Naamãs, pessoas que vivem de aparência, no dia a dia aparência, mas dentro de casa a lepra, ela é uma realidade. O tratamento com um cônjuge é um tratamento horrível, é um tratamento sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Amados, quando alguém tem uma experiência com o Senhor, a primeira coisa que Deus faz é tratar o caráter, o interior das pessoas. E quando Deus trata o nosso interior, nós começamos a olhar a vida da perspectiva de Deus, da perspectiva do reino de Deus. E o que acontece é que o mundo no qual nós relacionamos, o que tem de Naamãs, pessoas que vivem batendo no peito, pessoas que se acham, mas por baixo há uma lepra que corrói. O verso 1 diz: ele era um herói de guerra, porém leproso. Essa frase é uma frase chocante, não é? Exalta o cidadão, quando aquele cara era o cara, um herói de guerra, um vencedor. Mas quando ele chegava em casa, era um leproso que tinha medo de morrer, que não tinha esperança de cura, que não tinha solução para o seu problema. Eu quero que você imagine isso. Agora, com a sua arrogância, soberba, ele escondia debaixo da farda a sua lepra. E eu fico imaginando a cena em casa quando ele tirava a farda. Imagina, né? Olhando para a esposa dele: como é que estão essas feridas nas minhas costas? É uma imaginação minha. Você pensa aquela conversa íntima com a esposa, não é? A esposa também não poderia relacionar com ele, porque a lepra era contagiosa. Imagina o que a lepra causava naquele ambiente. Não era só desesperança, não era só medo, era separação, era dificuldade de relacionar, era a indiferença com que a pessoa precisava fazer, viver. E eu quero que você pense imaginando isso. Seu poder, sua fama, seu heroísmo era substituído por uma crise de desesperança. Quando é que eu vou entrar numa crise que eu não poderia mais sustentar, que eu sou um herói de guerra?
Pense nisso. Ele vivia de aparência. E eu quero fazer uma pergunta para você pensar. Não é assim o mundo em que nós vivemos. Mas eu quero questionar um pouquinho mais. Infelizmente, até mesmo no ambiente, nos lares denominados cristãos, essa lepra tem atingido as famílias, destruído pessoas, famílias, afastado pessoas, distanciado de Deus. Essa lepra, ela está presente, infelizmente, no meio cristão, onde se denominam, que tiveram uma experiência com Deus. E eu quero pensar com você, a pior lepra, ela se chama pecado. Mas eu quero ter uma boa notícia para você. Se no Antigo Testamento a lepra não tinha cura, e se a lepra separava, dividia, o Novo Testamento ele traz para nós o poder da cruz, que nos purifica de todo pecado, que traz perdão, que traz cura e restaura a esperança, tira o medo de morrer e dá uma esperança da glória, nos faz enxergar que a nossa vida aqui é apenas passageira, que Deus em Cristo nos espera na glória. Jesus diz: eu vou para junto do Pai, e quando vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam comigo. Amados, quando nós temos essa certeza, quando nós temos um encontro com o Senhor, então nossas lepras, elas caem por terra, porque os nossos pecados foram cravados na cruz, os nossos pecados, eles foram em Cristo Jesus, eles foram destruídos. O poder do pecado foi destruído na cruz do Calvário. Primeiro ponto, então, que eu quero destacar é de que há muitos Naamãs ao nosso redor, pessoas que vivem assim, à beira da morte. Elas não querem admitir. Mas nesse primeiro ponto eu quero que você lembre é de que até em meios denominado cristão tem muita gente vivendo ou dando uma de Naamã. É uma boa farda, é um herói, mas o seu interior há uma lepra que corrói relacionamento conjugal, com os filhos, corrói o relacionamento com Deus, o faz se tornar indiferente à obra de Deus, o faz se tornar incrédulo, o distancia da presença de Deus. O cara mantém uma aparência, uma farda que me distingue como crente, mas tirando a farda, é uma lepra que corrói, que separa, que distancia de Deus. Neste mundo cheio de Naamãs, Deus tem nos colocado para testemunhar o seu poder. E este é o segundo ponto, o foco que eu quero compartilhar com vocês. Se o primeiro, nós estamos no ambiente de muito Naamãs, nesse ambiente Deus tem nos colocado para sermos sal da terra e luz do mundo. E eu queria que nós lembrássemos de 1 Pedro 2,9, que diz que Deus, Ele nos fez um reino de sacerdotes, Ele nos fez uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar, com o objetivo de proclamar o poder de Cristo, que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o maravilhoso reino da sua luz. A nossa tarefa neste mundo de Naamãs é a gente poder ali proclamar, dizer para as pessoas o que é que o Senhor fez na nossa vida e mostrar o poder dele, que ama o pecador. Ele ama, não desiste de amar. E eu quero que você pense nisso. Aquela menina era escrava, estava longe de sua família, ferida, porque você imagina, ela foi tirada, ela não sabia dizer se os seus pais ainda estavam vivos, se as suas famílias ainda estavam sobrevivendo, não sabia o estado em que estava a sua nação, ela não tinha informações, só sabia que fora tirado de lá e levado para uma outra nação, para um outro povo, uma outra cultura. E veja só, aquela menina estava lá, ela tinha tudo para odiar,
vingar, desejar. Eu fico imaginando se fosse eu e você, ao saber que aquele que a escravizava, que a oprimia, estava com lepra, ficava assim torcendo, tomara que morra esse miserável. Pois é, aquela mulher tinha tudo, aquela menina, perdão, tinha tudo para odiar. Aquela menina tinha tudo para ficar com ódio latente na sua alma, esperando um momento, um dia eu vou vingar. E eu quero pensar com você. Nós aprendemos com ela que fazer missão independe de circunstâncias. Não importa as circunstâncias. Eu quero aqui pedir licença para a Edna. Às vezes a gente faz referência e às vezes gera dor, mas quando o João morreu, eu vi a Cleusa. Eu fiquei muito emocionado ao ver a Cleusa com uma firmeza de fé. E naquele ambiente de dor, ela se manifestando da fé no Senhor e orientando as demais, dizendo: onde está a nossa fé? Ou seja, um ambiente de dor, mas aquilo que a gente tem que ser o suporte para a gente enfrentar as lutas, as dificuldades. A nossa fé é a razão da nosso existir na fé, na vida cristã. E veja, eu gosto de pensar na figura desta menina. Ela poderia desejar a morte, mas ela preferiu olhar com compaixão e desejar a restauração daquele homem. E veja como que ela faz, ela orienta a sua senhora para que o seu senhor possa procurar a quem poderia restaurá-lo. Veja só, no coração daquela menina tinha Deus. E por ter Deus no coração, não tinha espaço para mágoa, para ressentimento. Irmãos, quando nós mantemos o ódio, a mágoa, o ressentimento no coração, é porque falta a presença de Deus nesse coração. Nós estamos estudando na terça-feira a carta de João. Eu acho maravilhoso João dizendo o seguinte: que Deus é amor. E aí eu estava compartilhando com os irmãos essa semana, dizendo: se Deus ama o mais vil pecador, por que eu me acho no direito de odiá-lo, de ter mágoa, de ter ressentimento contra o meu irmão? Porque se eu acho que ele é ruim a ponto de eu odiar e guardar mágoa, o Deus que eu sirvo, ou pelo menos digo que sirvo, o ama apesar dele, e ama a mim. Aquela menina tinha a presença de Deus, e por ter a presença de Deus, ela não deixava de sofrer, de ter saudades, mas ela tinha visão de um Deus que tinha poder para curar. E eu quero pensar com você. Naamã foi até Eliseu, e é o terceiro ponto que eu quero destacar. Naamã foi até Eliseu, mas olha só, ele pensou que Eliseu faria ali, né, todo um processo para que pudesse então curá-lo. E Eliseu parece que não deu a mínima para ele. Eliseu mandou um servo lá: fala para ele pular no Rio Jordão 7 vezes. E eu quero pensar com você um pouquinho nisso, né? A ordem era pular 7 vezes. E pular no Rio Jordão ali, para Naamã, o questionamento era mais do que se os rios de Damasco eram melhores do que o Rio Jordão ou não. O problema é que para pular no rio, eu fico imaginando a cena de Naamã ter que tirar a sua farda diante dos seus subordinados. Até então um homem herói de guerra, agora tem que admitir que é um leproso e que se Deus não tiver misericórdia dele, ele vai morrer. Você já imaginou que dificuldade? Pois é, eu quero que você pense nisso, nessa dificuldade. Aquele homem tirando a sua farda diante dos seus subordinados. E agora, eu imagino Naamã pulando no rio. Ele não foi curado no primeiro pulo. Ele deu um pulo, ele olhou, leproso. Segundo pulo, leproso. Terceiro pulo, leproso. Sexto pulo,
leproso. Gente, eu acho que ele olhava para os... E eu fico imaginando o cara que está do lado de fora, falando assim, olha, falta um. Ele falou que são 7. E quando ele pula a 7ª vez, a sua pele ficou como de uma criança. Aquele homem teve que se render em obediência. Essas 7 vezes pular o rio, de poder tirar a sua farda diante dos seus subordinados. Era para ensinar Naamã que a soberba que ele tinha, a sua arrogância não era suficiente para curar a sua lepra. E que se ele quisesse curar, ele tinha que deixar a soberba. Ele precisava se render para que ele pudesse então encontrar cura. E eu fico imaginando agora, quando ele pula a 7ª vez e vê a sua carne limpa como a pele de uma criança. Então, ele foi até Eliseu para dar presentes, e Eliseu não quis receber. Então ele vai dizer, olha, eu quero levar um pouco de terra, porque nunca mais eu vou oferecer sacrifício a outro Deus, a não ser ao Senhor. Irmãos, Naamã era um homem de postura, de arrogância, de soberba, mas era um homem que tinha uma lepra no seu coração, no seu corpo, e ele não tinha esperança de cura naquele tempo. Por isso que todo sacrifício que pudesse fazer para recuperar ele faria. E que maravilha saber que hoje nós podemos ser curados através de Jesus. Ele se fez maldito por nós na cruz, pelas suas pisaduras fomos sarados. A lepra, chamada pecado, nós podemos nos ver livres por causa da obra da cruz feita por mim e por você. E eu queria pensar com você, concluindo esta palavra. A lepra, chamada pecado, tem conduzido muitas vidas para uma eternidade sem Deus. Quanta gente está partindo sem entregar a sua vida a Jesus Cristo, sem ter um encontro pessoal com Cristo. Amados, e eu fico pensando no nosso papel. Eu e você somos chamados para servir. É isso que nós estamos aprendendo na escola dominical. E esse servir é uma obediência à ordem do Senhor, que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações. Amados, é nesse ambiente de Naamãs, de pecado, que eu e você precisamos ter uma postura de alguém que teve um encontro com Cristo. Aquela menina revelou caminhos da cura, da libertação para aquele homem, mesmo sendo uma menina. Eu quero que você pense nisso. Não há idade para pregar o Evangelho, não há circunstância para pregar o Evangelho. Você precisa ter certeza que o Deus que você serve, Ele é poderoso para curar a lepra. Aquela menina disse: tomara meu Senhor estivesse na presença do profeta, Ele o recuperaria e curaria a sua lepra. Ela tinha convicção do Deus que servia. Amados, a dificuldade que nós temos hoje de fazer missão é porque nós não temos um encontro verdadeiro com Cristo que transforma o nosso coração. Nós continuamos usando uma farda chamada farda de crente, não é? Usamos a máscara de crente, mas nós não temos uma vida com Deus que nos empolgue, que nos faz viver intencionalmente com o propósito de falar do amor de Deus para as pessoas. E há muitos Naamãs precisando de misericórdia, pessoas sem esperança, pessoas com medo de morrer, pessoas que não têm saída. Em Cristo Jesus, eu e você podemos revelar caminho às pessoas. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse meio que nós vivemos, e nós precisamos usar de compaixão com aqueles que precisam de compaixão. Amados, o avivamento que nós precisamos não é aquele que faz barulho, mas um avivamento que transforma os corações. Nós precisamos de um avivamento de compaixão. Amados, olhar para as pessoas com compaixão, a partir da nossa própria casa. Temos as pessoas que convivem com você, relacionam com você, mas que caminham para uma eternidade sem Deus. Nós precisamos sentir inconformados e orar, buscar a presença de Deus, para que a gente possa levar essas pessoas a Jesus.
E eu quero pensar com você, nós precisamos usar de compaixão. Você pode até achar que o cara é ruim, que o cara não mereça, mas Jesus o ama como ama você. Pensa nas pessoas que trabalham com você, pensa no seu ciclo de amizade. Talvez você tenha liberdade, facilidade de falar de tantas coisas, falar de tantas bobagens, contar vantagem, falar mal da vida alheia. Pois é, nós precisamos dar conta de que nós temos o desafio de ser sal e luz. Nós precisamos ser o sabor nessas vidas azedas, sem gosto que estão ao nosso redor. Nós precisamos ser luz num ambiente de trevas, que as pessoas não sabem para onde ir, o que fazer. Eu e você temos o poder da revelação para mostrar às pessoas o caminho da salvação. E eu quero concluir pensando o seguinte: só poderemos fazer isso se nós passarmos pelo processo da conversão. Talvez você possa dizer, pastor, mas eu nasci, cresci, fiquei velho na igreja. Pois é, eu não estou falando de religião, de frequentar a igreja. Eu estou falando da necessidade de nascer de novo. Eu estou falando da necessidade de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, um encontro transformador, um encontro que muda o sentido da vida, trata o nosso caráter, faz de nós pessoas melhores, pessoas comprometidas com o reino, pessoas que enxerguem vidas com compaixão, como Jesus enxerga. Pense como Jesus enxerga você. Eu e você somos chamados para enxergar as pessoas assim como Jesus enxerga. Caso contrário, nós seremos apenas crentes nominais no meio dos Naamãs que perecem. Eu quero que você pense nisso. Se nós não tivermos a experiência da conversão, se nós não tivermos a experiência de um encontro verdadeiro com Deus, que muda a nossa vida, muda o nosso caráter, muda a nossa visão e faça-nos assumir um compromisso com Ele, com a palavra, com a ação, com a obra dEle, nós seremos só um crente a mais num ambiente de Naamãs. Eu sou um Naamã disfarçado com uma farda de crente no meio de outros Naamãs, mas que perecem, caminham sem rumo e sem direção. Nós só podemos repartir daquilo que temos. A rendição é o caminho. Eu quero que você pense nisso. Naamã encontrou a cura para suas feridas no momento em que ele teve a humildade suficiente para se render aos pés do Senhor. Amados, a palavra de Deus vai dizer lá no Salmo 51, dizendo: coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E eu quero também lembrar com você, o profeta Isaías vai dizer uma coisa que eu gosto muito, capítulo 57, 15, vai dizer: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quando a minha vida se rende diante de Deus, esse Deus que habita no alto e santo lugar, Ele também se manifesta nas nossas vidas. Jesus enviou os discípulos dizendo assim: e eis que estou convosco todos os dias. A palavra de Deus também nos diz lá no capítulo 2 de Atos, depois que Pedro fez um discurso forte pregando o evangelho de Jesus e confrontando o pecado daquelas pessoas, aqueles homens, diz o texto, que compungiu-lhes o coração, eles ficaram quebrantados e disseram para eles: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependei-vos e sede batizados para a remissão de vossos pecados. Amados, não há cura para a alma sem arrependimento. Não há cura para a nossa lepra, para as nossas feridas da alma, se não houver um espírito de humildade, de rendição a Deus. Nós não temos outro caminho para a cura a não ser o caminho da rendição. Você pode continuar achar que é crente, achar que conhece muito da Bíblia, que sabe muitas coisas. Pois é, mas você precisa se dar conta de que sem quebrantamento, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Hoje é dia de missões. Eu quero convidar você a orar.
Eu quero que você pergunte para você mesmo, dos Naamãs que estão ao seu redor. Pergunte dos Naamãs que estão dentro da tua própria casa, no teu trabalho, no teu ciclo de amizade. Nós temos muitos. Mas como aquela menina, nós somos colocados nesse meio. E nós precisamos ter a convicção que aquela menina teve, para que a gente possa apontar. Mesmo que você não goste, mesmo que você ache que aquela pessoa mereça a morte, Jesus o ama. E eu e você, como aquela menina, temos a responsabilidade, temos o compromisso do ID em nós, de poder revelar caminho ao pecador. Eu quero que você ore alguns instantes, nesse dia de missões. As pessoas que estão ao teu redor, estão vendo em você um coração transformado, convertido. Dentro da sua casa, o seu cônjuge vê como alguém que de fato tem um coração transformado, convertido. Ou você é daquele que está orando para Deus mudar o seu cônjuge, mudar os seus filhos, mudar as pessoas ao seu redor, para você continuar do mesmo jeito. Deus quer mudar o teu coração. E através da mudança do teu coração, Deus quer fazer mudança ao teu redor. Deus ama você. Deus não desiste de te amar. Mas Deus ama também a tua casa, a tua família. Deus ama as pessoas que fazem parte do seu círculo de relacionamento. Deus ama o teu trabalho, as pessoas que trabalham com você ali. Deus tem um zelo muito grande pelas tuas coisas, mais do que você imagina. Mas Deus tem te dado todas as oportunidades, para que ali você possa ser sal da terra e luz do mundo. Para que você seja como aquela menina israelita, possa olhar para os leprosos, mesmo que eles te ofendam, e revelar a eles um Jesus que os ama, um Jesus que os deseja salvar, curar da lepra. O pecado, ele distancia o homem de Deus, mas Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Por isso nessa hora eu quero convidar você para orar por alguns instantes. Coloque a tua vida diante de Deus. Eu não sei qual o desafio que essa palavra te traz, eu não sei qual é o confronto que essa palavra te traz, mas você sabe o que se deve fazer. Você tem consciência do que precisa fazer. Não basta achar que é um general de guerra, se no interior há lepra, as situações que precisam ser tratadas, há feridas abertas que precisam ser tratadas, caráter precisa ser tratado. Não basta ter uma farda com distintivos que possa revelar que você é o maioral, que você é dono, que você pode. Isso é bobagem. Só você pode saber onde é que está a lepra, que te afasta de Deus, te afasta de um compromisso com a obra de Deus, que te faz indiferente à obra de Deus, que te faz incrédulo. E Deus quer nesta noite restaurar o teu coração. Mas você precisa ter a humildade que teve Naamã, ter coragem de tirar aquilo que encobre a lepra e se expor diante de Jesus. Deixa Jesus ver a tua lepra e tenha a humildade de se render, e saiba que coração rendido a Deus Ele não despreza, Ele cura, Ele liberta. Ore alguns instantes nessa direção, em nome de Jesus. Deus, o Senhor nos chamou para fazer missão. O Senhor nos chamou para vivermos uma vida intencionalmente comprometida com o Teu reino, com a Tua palavra, com a vida de oração. Viver intencionalmente preocupado em levar vidas aos Teus pés. Senhor, não há outro projeto para a nossa vida a não ser esse.
Por isso queremos te pedir perdão. Nós já fizemos esta noite isso, pedimos perdão pelas nossas omissões, porque a tua palavra diz que se a gente sabe o que deve fazer e não faz, pecamos. Ó Pai, nós sabemos da tarefa missionária, da necessidade de engajarmos como corpo, para que o Teu Evangelho possa ser anunciado. Senhor, nos perdoa, porque muitas vezes batemos no peito como sendo bons demais, certos demais. Ah, Deus, traz a nós a consciência de que somos miseráveis pecadores, que precisamos de cura para a nossa alma, precisamos de tratamento para o nosso interior, para as nossas memórias, ó Deus, para as nossas feridas. O Senhor sabe aqueles que estão aqui, que precisam de cura. Senhor, essas vidas que estão agora apresentando a Ti, tirando a sua farda e mostrando para o Senhor a lepra, ó Deus, estão se rendendo a Ti. Senhor, usa de bondade, de misericórdia, traga cura, traga libertação. Senhor, em nome de Jesus, levanta uma igreja convertida verdadeiramente, transformada pelo poder do Evangelho, uma igreja intencionalmente comprometida com o ID do Senhor, de fazer discípulos, vidas regeneradas, transformadas, curadas e libertas. Senhor, Tu sabes o que cada um está colocando no Teu altar. Senhor, eu creio no poder do Senhor, assim como o Senhor deu àquela menina a segurança de um Deus que faz a obra. Pai, coloca em cada um de nós essa segurança, um Deus que tem o poder de curar. Não importa a gravidade da lepra, o Senhor tem o poder de curar. Senhor, que nós possamos tomar posse desse poder, mas que nós possamos também ser vidas que revelam o caminho aos pecadores. Sejamos luz, sejamos sal da terra. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.